Infelizmente, novamente por esse assunto tão delicado aí, né, essa seca que assola o estado do Rio Grande do Sul. Continua sem dormir, José Aldoir. Infelizmente, né, Ademar? Continuamos com essa preocupação, sabe? E ela realmente é muito pertinente, né, Ademar? Fico provado aqui, eu acho que vocês conseguiram retratar isso através das imagens, né, que vocês vão levar aos nossos ouvintes, os nossos usuários da Companhia Rio Grande de Saneamento, Corsã, da dificuldade que nós ultrapassamos, sabe? Eu acho que tem que fazer aqui, em primeira mão, já um agradecimento à comunidade Lagoa Vermelha, que realmente, de novo, está fazendo a diferença, né? Nessa campanha aí de usar racionalmente a água, e isso realmente está fazendo a diferença para que a gente não entre aí num fracionamento do abastecimento de água em Lagoa Vermelha. Até ia formular uma pergunta nesse sentido. A comunidade está atendendo o apelo, já se verifica uma boa economia, José Aldoir? É considerável, Ademar. Nós estamos economizando hoje de 800 metros cúbicos de água a 1.000 metros cúbicos de água a dia, sabe? Ou seja, quase 1 milhão de litros de água por dia que se está se economizando aí através dessa campanha de uso racional. Claro que dá para a gente melhorar ainda mais, porque nós temos exemplos mais positivos daquela grande estiagem lá em 2003, onde a gente conseguiu baixar quase 2 milhões de litros de água a dia. Então fica aí o apelo para a comunidade para que a gente cada vez mais tenha, né, consciência quando a gente abre uma torneira, para que a gente use o mais racional possível, para que a gente consiga passar um tempo maior aí, sabe assim, e quem sabe até atravessar esse momento crítico aí sem um fracionamento do abastecimento de água, aí, ou seja, um racionamento de água em Lagoa Vermelha, que isso realmente é muito complicado, sabe? As pessoas de Lagoa Vermelha ainda não têm essa experiência e vamos torcer para que a gente não o tenha, né? Mas eu prometo que a gente tem como funcionário da companhia, que outras cidades que já vêm com esse problema, é muito difícil atravessar isso, Ademar, sabe? Tem pessoas aí que realmente, em determinadas partes da nossa cidade, devido ao relevo, né? As partes mais altas, aí com certeza tem uma dificuldade ainda maior de ter esse líquido tão precioso nas torneiras. Um aspecto importante que merece um esclarecimento. Para quem transita, para quem passa na estrada que conduz a Pisamilho a Lagoa Vermelha, tem uma falsa impressão com relação à barragem, José Aldoir. Perfeitamente, Ademar, eu comentava isso, eu gosto sempre de passar essa situação, porque realmente eu também, se não tivesse essa explicação, esse conhecimento, teria essa visão, né? Que você olha a barragem, esteticamente ela está cheia. Parece normal. Parece normal, mas nós temos uma barragem de elevação de nível, né? Essa barragem, ela totalmente limpa, Ademar, as pessoas da Lagoa Vermelha têm que ter a consciência que nós conseguimos abastecer meio-dia. Ela tem a capacidade para aproximadamente 3.500, 4.000 metros cúbicos, ou seja, 60%, 70% do abastecimento de um dia. Hoje ela está extremamente assoreada, devido a enfim, chuvas e etc., que vieram trazendo aí uma situação de terra, enfim, assoreou nossa barragem. Então hoje eu estimo que ela deve ter aproximadamente 2.000 metros cúbicos, ou seja, nem 50% que nós consumimos num dia. Para nós é importante, e vocês vão divulgar, são as imagens posteriores à nossa barragem, né? Ou seja, a vazão do nosso rio Passinho Fundo, que está hoje totalmente comprometida. Nós estamos praticamente levando toda ela para a cidade, para o abastecimento da nossa cidade. Do abastecimento. O rio praticamente seco. Praticamente seco, né? Então isso realmente é o fator de dificuldade, né? Se nós tiver uma diminuição ainda maior, aí daqui a pouco a gente vai ter que realmente apelar para essa situação do racionamento. Do racionamento, que realmente é extremamente delicado. É uma situação bem delicada, e o que preocupa mais, José Aldoir, é o fato de que não temos qualquer perspectiva de chuva. Esse ainda é o pior problema, né, Ademar? Eu comentava contigo e com os companheiros aqui que a gente fica aí se apegando, né, a essas previsões, né, que na verdade são tendências, né? Me apego a isso também, Ademar, sabe? Porque a gente olha aí nos próximos 15 dias não tem nenhuma chuva prevista. Nenhum sinal. Nenhum sinal, mas eu já vi também pessoas que têm conhecimento dizer que não existe previsão para mais do que 3, 4, 5 dias. Existe tendência, né? Então me apego a isso e tomara que mude essa situação e a gente tenha uma precipitação aí considerável que venha resolver o nosso problema, pelo menos amenizar o nosso problema de abastecimento de água na nossa cidade. O que nos dá um certo alento são as chamadas viradas de tempo, como diziam os de antigamente. Eram sábias também essas previsões, né, Ademar? E temos aí também o trabalho, né, que você tá podendo comprovar aqui também, que é a perfuração desse poço aí, que é uma das alternativas encontradas, né, a curto prazo, assim, é a perfuração de um poço artesiano, aqui que está acontecendo aqui na barragem da Corsã, né, para que a gente consiga aí um volume de água
considerável, né? É muito inseguro, sabe assim, essa questão. É muito incerto, né, a questão da produção de um poço perfurado. Com relação ao volume de água. Isso, perfeitamente, a produção dele, né? Então, tem uma expectativa boa, né? Daqui a pouco a gente consiga uma produção boa, com o apoio aqui do nosso pessoal do operacional, para que a gente consiga colocar esse poço em funcionamento e aí com uma vazão considerável aí vir a se somar aí ao Rio Passinho Fundo para abastecer a nossa cidade. Nós estivemos na tarde desta sexta-feira na barragem do Rio Passinho Fundo. Com relação à perfuração desse poço artesiano, já chegou aí na marca dos 100 metros. Isso, hoje a gente atingiu a marca dos 100 metros, né? Tivemos uns problemas aí técnicos, da ordem técnica, os primeiros dias, né? Mas o pessoal aí agora conseguiu resolver isso também e tem uma expectativa de que até o final de semana a gente conclua, sabe, uma profundidade aí de 200, 250 metros, né? E aí uma expectativa de que a gente tenha aí um volume considerável para poder explorar isso e dar uma amenizada no nosso problema aí, que é tão emergencial. Um geólogo realizou um trabalho preliminar, um trabalho de levantamento, questão de definir o local para a perfuração. Foram observados vários locais e se entendeu de que aqui, junto à barragem, era a melhor opção. Eu não tenho conhecimento técnico, né, Ademar, para falar sobre isso, mas com certeza nós temos um departamento, né, temos geólogos que fizeram essa avaliação, entenderam que aqui existia a probabilidade, né, de dar um poço aí com uma boa produção. E aí a gente está atendendo, né, essa determinação técnica e perfurando esse poço aí para que a gente consiga, né, fazer com que ele tenha essa produção aí esperada aí por toda a nossa comunidade. Nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira esteve reunido com o pessoal de Passo Fundo, tratando sobre essa questão, sobre a situação da nossa barragem aqui do Rio Passinho Fundo. José Alduir, ou teve algum outro assunto? A gente conversa direto, né, com a nossa superintendência. Nós temos o nosso superintendente aqui em Passo Fundo, Aldomir Santi, né, que leva esse anseio nosso aqui sempre à direção, à alta direção da companhia, né, que também está bastante envolvida, né, preocupada. Isso já é uma ação, inclusive, corporativa aí da direção da empresa, de mandar esses equipamentos aqui para a Lagoa Vermelha para que nos ajude, né. Então a gente está sempre em contato, conversando sobre isso e vendo, sabe, o que realmente são as ações mais imediatas que a gente pode aí implementar para que venha contribuir com o nosso abastecimento. Você comentava com a gente, antes de iniciarmos esta entrevista, que no estado diversos municípios estão em situação crítica com relação ao abastecimento de água. Podemos nos considerar privilegiados de ter esse equipamento perfurando esse poço aqui, que ele poderia com certeza estar em qualquer outra cidade do estado do Rio Grande do Sul, porque são inúmeras as cidades que têm problema. A gente vê aí nos noticiários, enfim, né, a divulgação de inúmeras cidades que já têm problemas aí até de abastecimento. E com outras frentes de trabalho também, né, são outros equipamentos também estão atendendo essas cidades. Mas Lagoa Vermelha está com certeza aí elencada entre as prioridades aí da Corsan para que atenda a esse problema tão emergencial aí que é a questão do abastecimento. Essa ordem de prioridades baseada na situação de cada município, situação crítica. Perfeito, né, Ademar? Então vai se olhando a questão do volume de água que cada cidade consegue ainda produzir, né? Em cima disso é montado aí uma lista aí, vamos chamar assim, de espera de prioridades aí para que a Corsan vá atendendo, né? Visto que não é possível, né, mesmo atender todo mundo numa hora dessa, porque realmente esse é um evento bem atípico, né, Ademar, sabe? Eu citei aí a última que a gente teve uma experiência foi 2003, né? Então realmente você veja que é difícil se preparar para um momento dessa envergadura aí, né? Então realmente é um problema muito sério e que a Corsan está enfrentando, né, com todos os equipamentos possíveis, enfim, para que consiga atender as comunidades aí e levar água a todo o estado do Rio Grande do Sul.